Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 45. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como uma pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas as justiças e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também obtivemos acesso, pela fé, a esta graça a qual estamos firmes, e nos gloriamos por causa da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu no devido tempo pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morreria por um justo. Embora pelo bom, talvez alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados no seu sangue, seremos por meio dele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. E não apenas isso, mas também nos glorificamos em Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora já recebemos a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até à lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, à semelhança da transgressão de Adão.
o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, o dom pela graça não é como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom gratuito na graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. E o dom gratuito não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento procedeu de uma só ofensa para condenação. Mas o dom pela graça procede de muitas ofensas para a justiça, pois se pela ofensa de um só a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, como por uma só ofensa veio a condenação para todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a justificação da vida para todos os homens. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores na sua constituição, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos na sua constituição. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor.